Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória, eu sou médica ultrassonografista, mas eu tenho muita experiência, obrigada. Eu tenho um tempinho já de experiência em saúde da família, né? Trabalhei muito tempo no postinho de saúde, não sou acostumada a falar em público, vocês são muitos para mim. Mas eu entendo um pouquinho sobre saúde do idoso, e a Glória me fez esse convite, eu achei muito legal, muito interessante. Mas não preparei nada tão rebuscado, né? Não preparei slide, nada disso. Eu queria mais alguma coisa mais interativa, para saber o que vocês, as dúvidas de vocês, o que vocês querem saber mais. Mas eu queria trazer duas coisas muito importantes aqui, que vocês estão carecas já de saber, sobre duas doenças crônicas importantíssimas, que seria hipertensão e diabetes. Quem aqui tem hipertensão e diabetes é idoso? Umas 5, 6 pessoas. Quem tem diabetes? Uma pessoa. Vocês têm que se prevenir. Ou não fizeram o exame, né? Então, gente, é o seguinte, diabetes e hipertensão são doenças crônicas, né? Aqui no Brasil, doenças crônicas, doenças muito prevalentes. E são doenças que desencadeiam outras doenças. E essas outras doenças que levam os idosos, a maior parte dos idosos, a falecer, né? O que eu queria trazer aqui primeiro? Eu queria falar um pouco sobre sintomas, como eles acontecem, como perceber que eles acontecem. Quem aqui quer fazer medicina? Alguém aqui já teve interesse? Não? Aí, ó, tem 2. Mas fazem? Vocês estão tentando, né? Então, tá bom. Gente, é o seguinte, diabetes é uma doença muito, 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 muito perigosa. Por quê? Quando a gente tem diabetes, a gente tem uma disfunção hormonal no nosso corpo. A diabetes, ela afeta a macrovasculatura e a microvasculatura. Eu não quero falar muito nesses termos mais rebuscados com vocês. O que é a macrovasculatura e a microvasculatura? São os grandes e pequenos vasos, né? Então, quando a gente começa a ter um estilo de vida ruim, né? Se alimentando mal, comendo muito doce, carboidrato, pães, massas em excesso, o nosso corpo ele vai perdendo a capacidade de liberar um hormônio que a gente chama insulina. O hormônio insulina, a longo prazo, ele vai diminuindo em quantidade no nosso organismo. E aí a gente desenvolve a diabetes tipo 2, que é a diabetes do idoso, muito, muito comum no idoso. Então, o que a gente tem que ficar atento, vocês idosos que estão ali entre ali os seus 60, 65 anos, tem que ficar atento nos 4 P's, né? Poliúria, polidipsia. O que significam essas coisas? Boca seca, polifagia, muita vontade de comer, muita vontade de ir ao banheiro durante a noite. Todos esses sintomas são sintomas de diabetes, que eles também se misturam com outras doenças. Então, a gente não sabe por que está acordando muito, muito para fazer xixi, a gente não entende por que a boca está sempre seca, acha que é questão estomacal, e às vezes não é. É uma pré-diabetes, né, que logo vai se tornar uma diabetes. E a gente precisa estar fazendo exame, principalmente os idosos, exame de sangue, para que a gente consiga entender o que está acontecendo. Normalmente, os diabéticos, temos 2 aqui, né? A gente tem que fazer o exame de hemoglobina glicada, vocês já sabem, de 3 em 3 meses, para fazer o controle trimestral da diabetes. Será que aumentou? Será que não aumentou? Um diabético tipo 2, que é um diabético que não está que está com uma resistência insulínica, que a gente chama, os nossos tecidos eles não aceitam mais o carreamento da glicose para o nosso tecido, que é como a gente fala, o sangue ele não pode ficar cheio de glicose. Então, o que o nosso corpo faz? Pega a insulina, a glicose e coloca dentro dos tecidos. Então, o diabético tipo 2 ele tem essa dificuldade. Só que, a longo prazo, com descuido, estou fazendo tratamento de diabetes, estou tomando metformina, estou fazendo, né, todo tipo de tratamento, e mesmo assim ainda continuo com esses sintomas de polifagia, que é aumento da fome,
poliúria, estou indo ao banheiro muito, boca seca, enfim. Significa que o tratamento já não é mais o suficiente. E você pode estar se tornando um diabético tipo 1 depois de ser um diabético tipo 2. Aí você se torna um insulinodependente, né? Você começa a ter que usar a insulina e aí não para por aí. Então, eu peço que vocês se atentem a esses sinais com seus familiares dentro de casa. Isso é muito importante. Desculpa, gente, eu estou com uma virose terrível. Minha voz não está saindo direito. Enfim, hipertensão é a mesma coisa, né? Alguém sabe o que é hipertensão? Quando eu sei que a pessoa está com pressão alta, vocês sabem o valor para definir isso? A gente define pressão alta quando a gente está com uma pressão de 140 por 90. Acima disso, mais de 2 vezes desse valor em dias consecutivos. Vocês já sabem disso, né? Então, assim, não é porque você tem um aumento pressórico que você é uma pessoa hipertensa. Se você faz o uso de um losartano, um captopril, algum uso contínuo de algum antihipertensivo, você é uma pessoa hipertensa. Por que eu falo isso? Porque eu trabalho no SUS. E a maioria das pessoas não entendem a diferença. Mas, sim, é acima de 140 por 90 em dias consecutivos. Se isso está acontecendo com você rotineiramente, vale a pena você procurar um médico, um clínico geral, para identificar se você realmente está tendo só picos pressóricos ou não. Tá? Uma pressão alta acima de 16 por 90, por 10, a gente já pensa assim, está com uma urgência hipertensiva, é mediano, isso não é um problema, você não tem que sair correndo, mas tem que abaixar essa pressão. Tá? Isso não pode permanecer por muito tempo. Agora, chegou ali a 18 por 20, a 18 por 110, isso é muito mais perigoso, isso já é uma emergência hipertensiva. A gente pode ter outros sintomas associados a isso, né, que são sintomas focais, que a gente chama que são lesões de órgão-alvo, que são a perda da visão, alterações sensoriais, sensitivas, como se fosse um pré-AVC. Compreendem? Estou falando grego? Tá tranquilo? Eu acho que eu estou falando grego, porque eu não sou muito acostumada a falar em público, então, quando eu tenho que acessar vocês de uma forma mais simples, isso se torna bem difícil. Mas é isso. Então, tem que ficar atento. Se você não trata a pressão a longo prazo, é igual a diabetes. Vai alterar a macro e microvasculatura, que são os vasos, né? Os vasos estão ligados ao coração. O coração ele fica sobrecarregado, ele aumenta de tamanho. Isso a longo prazo sem tratamento, né? Ele aumenta de tamanho, enfim, dá muito problema. Você pode ter aneurismas, pode ter AVC. Vocês sabem o que é AVC? Acidente vascular cerebral. Tudo é causado por essas duas doenças. Então, são... Aqui, ó, a moça aqui teve 4 AVCs isquêmicos, né? Ali, ó, já temos outras. A senhora tem alguma outra doença crônica, como hipertensão ou diabetes? Olha aí. E a senhora? Tem. Normalmente, pré-diabética, tem hipertensão? Olha só, então uma coisa puxa... Olha que bênção. Então, significa que está controlando com tratamento. Essas duas doenças, gente, eu trouxe aqui porque elas abrangem várias outras. Elas são o ponto de início para as outras doenças, né? Então, doenças assim que levam à morte. Então, a AVC é uma delas, e é muito comum, né? A gente altera as características da vasculatura, que é dos vasos, né? Levando a esse tipo de coisa. Então... eu queria entender, assim, na verdade, eu não esperava que tivessem tantos jovens, mais jovens, assim, abaixo de 60 anos, né, para falar sobre isso. Mas vocês precisam entender essa diferença, né? Eu trabalho no SUS com muitos idosos e lá eles não têm nenhuma estrutura e ficam à mercê do SUS e ficam sem informação. Não sei se vocês dependem do SUS, né? Não sei.
mas às vezes não encontram médicos, e diabéticos precisam fazer exame regular. Quem tem diabético em casa tem que estar sempre, de 3 em 3 meses, fazendo esse tipo de exame. Né? Colesterol é outra coisa que se encaixa muito bem, né, nessas duas doenças. Se você não trata bem o colesterol e você tem uma hipertensão, isso é muito prejudicial. Você pode ter placa, vocês sabem, né, placa de gordura, pode se soltar, leva a infarto. Então, as piores coisas que podem acontecer com o idoso têm origem, na maior parte das vezes, dessas duas doenças que são terríveis. Tá? Eu queria abordar mais coisas aqui, mas é importantíssimo melhorar o estilo de vida de vocês. Parece uma coisa bem genérica, né? A gente, todo mundo já sabe isso, mas não. Melhorar a alimentação como um todo. Eu sei que o idoso, normalmente, ele gosta de uma gordurinha, colocar ali um baconzinho no feijãozinho. Gente, isso a gente tem que realmente... Parece ser bem... Todo mundo já sabe disso, mas não. A gente tem que cuidar o quanto antes, né? Essa questão, olha um fato interessante, a gente, depois dos 50 anos, a gente perde, a cada 10 anos, 10% da capacidade renal de filtração que a gente tem. Nosso rim, ele é um filtro do nosso corpo. Então, ele filtra tudo. E aí a gente libera as excretas, né? Que são que é o xixi que a gente libera. Então, assim, a partir dos 50 anos, 10%, independente se você cuidou ou não cuidou desse rim, você vai perder a cada 10 anos 10% dessa capacidade. Então, é muito importante controlar a pressão, é muito importante ter um excelente estilo de vida, fazer atividade física, enquanto jovem também. Eu falo isso para mim também. Então, para que isso não só piore, eu vejo as taxas de filtração de pessoas idosas, tipo assim, 50, 40, isso é muito baixo. Né? Pessoas que não se cuidaram, pessoas que não trataram bem a hipertensão. Vocês têm alguma dúvida? Agora chegar, eu vou ler aqui, que à medida que eu for ler, a senhora vai responder, tá bom? Tá bom. Alô, ok. Ok, doutor, então começamos a ficar seriamente preocupados. Primeira pergunta que chegou aqui foi o seguinte: quanto a exercícios? Os exercícios são importantes, mas como o idoso começa a fazer exercício se aos 60 anos ele nada mais fez do que ir para o trabalho e voltar? Como é que faz isso? Sem prejudicar a saúde dele. Eu não sei se os ossos estão piores, se musculatura já não existe. E existe a possibilidade de começar exercício depois dos 60? Com certeza. Gente, não é todo exercício que todo mundo pode fazer. Né? Tem pessoas que têm osteoporose, osteopenia, são problemas ósseos, né? A mulher, principalmente, depois dos seus 50 anos, já começa com um processo de osteopenia e evolui para uma osteoporose por baixa da produção hormonal. Isso acontece muito. Tem idosos que têm limitação física, né? A gente tem que encaixar cada caso, né? Cada exercício a cada caso. Né? Com 60 anos, você pode se exercitar? Pode. Você pode fazer uma caminhada? Pode. Tem alguma limitação física? Tenho. Então, a gente tem que encaixar uma atividade física que se adeque à pessoa. É isso, mas pode sim. Que médico o idoso vai, então, em primeiro lugar, para ele que está pensando em fazer exercício, a que médico ele se dirige para, tendo o sim, e após o sim, ir atrás de um profissional de educação física? Olha, no SUS, sempre o clínico, né? Porque a gente tem a unidade básica que encaminha para todas as outras especialidades. Mas, de início, a gente sempre conta com geriatra. O geriatra, ele entende do idoso como um todo, né? E aí ele vai encaminhar o paciente para a especialidade adequada para aquele tipo de caso, né? Não é todo mundo para esse médico. Né, todos os idosos para um médico só. Não, é o geriatra, que é o médico do idoso, e ele vai saber para onde encaminhar esse paciente. A outra pergunta.
hidroginástica e exercícios paralelos a esses são melhores para o idoso porque tem menos impacto ou não tem nada a ver? Não. O impacto ele é muito importante para o idoso. O peso, ele aumenta a espessura do osso. Ele deixa o osso mais denso. O osso ele não aumenta de tamanho, ele vai aumentar de espessura. Para uma pessoa que tem osteoporose, por exemplo, que tem a perda dessa massa óssea, um exercício com peso é ideal, né? Não estou dizendo muito peso, um bodybuilder, né? Aqueles crossfiteiro, não é isso. Pegar um pouquinho de peso sempre é muito bom, a mobilidade melhora como um todo. Idosos com limitações físicas, quando fazem atividades com uso de peso adequado, para a idade adequado para o paciente, começa a andar. Não estava andando, está começando a andar. Não estava conseguindo levantar, começa a levantar. Então, assim, peso é muito importante. Aumenta a espessura óssea, né? Você aumenta a densidade óssea. Natação é ótimo, né? Hidroginástica, que a gente chama. Mas depende para quem é esse paciente. Entende? Tem a questão específica, né? Sempre vai ter cada paciente é um paciente. Tem que olhar como um todo. Tá. Então, se direcionar ao geriatra, não tendo acesso ao geriatra, médico generalista, aí de o postinho de clínico saúde, geral mesmo. O ele clínico resolve. E ele ele tá encaminha. Ótimo. Ok. Segunda questão que está aqui é a questão da comida. Não, ainda tem mais uma. Não, a senhora respondeu, porque tem aqui, meu parente está na cama, não anda mais, não tem força nenhuma nos músculos. Se é possível reverter esse quadro? Olha, força nos músculos é um problema neuromuscular. É um problema que o neurologista tem que trabalhar. Tá? Isso não é simplesmente alteração de mobilidade. Uma coisa é você não conseguir se mover, outra coisa é você não ter força para isso. Né? Então, precisa procurar um especialista na área do neuro, né? Para ele realmente entender o caso desse paciente. Por que ele está acamado? Né? Ele sofreu um AVC? A gente não sabe. Ele perdeu totalmente a força? Também não sabemos. Né? Mas, com certeza, uma questão nervosa aí. Agora, uma pergunta chata. Se a senhora não quiser responder, não tem problema. Dá para confiar em psiquiatra e psicólogos, como é que está aqui? Deixa eu ver se eu estou entendendo. Consulta online. Telemedicina. Telemedicina. E aí pode ampliar para o resto, não sei. Que está aqui numa questão específica de psiquiatria e psicologia. Olha, a medicina vem se atualizando muito, né? A gente tem melhorado muito essa questão de acesso, né? As consultas, ao longo do tempo, vêm se tornando mais acessíveis, né? E a telemedicina está bem mais acessível do que uma consulta particular, na maior parte das vezes. Eu acho assim que não muda, depende do profissional, né? Depende da atenção que o profissional gasta com a pessoa, se ele realmente está dando atenção à pessoa. A psicologia, a psiquiatria, realmente você precisa ter mais tempo, né? Você precisa falar com o paciente, você precisa entender. Então, eu não acho que tenha diferença, não. Eu tenho amigos profissionais que fazem uso da telemedicina, são psiquiatras, né? E os pacientes gostam muito, tá? Pacientes que saíram de consultório e foram para a telemedicina sem problema algum. É uma boa escolha. Agora, ele está gostando do atendimento? Ou ele ainda nem foi? Né? Esse paciente, ele está com medo? Às vezes, tem que experimentar, né? Tem que experimentar. Enfim. Ok. Doutora, agora a questão relacionada à comida. O que fazer se o dinheiro é extremamente curto? Dá para ter uma alimentação saudável para o idoso, sabendo que ele está com um pouquinho a mais do que o salário mínimo? Cara, é difícil, mas isso não é só para o idoso,
os jovens também, né? Que estão aí em academia. Gente, dá sim, claro que dá, né? O que a gente só tem que tirar os industrializados. Tira os industrializados, comam mais coisas da terra, sabe? Eu acho que a gente mudou muito a nossa alimentação. Dá sim, dá para fazer. Você não tem que comprar a melhor marca, o melhor tudo, né? Você não tem que... É simples, essa pergunta é simples. Acho que depende. Idoso tem que investir em quê? Ou seja, de manhã, idoso tem que comer necessariamente o quê? À tarde, necessariamente o quê? E à noite, se ainda pode comer, necessariamente o quê? Olha como essas perguntas são tão específicas. Gente, cada pessoa é uma pessoa. Imagina só, um idoso diabético e um idoso saudável. Ah, tá. Eu falar, olha, vocês dois têm que comer a mesma coisa. Não existe. Tá. Não existe, né? Eu tenho um mega esôfago chagásico, eu tenho chagas, estou com mega esôfago, sou idoso. Eu vou passar a mesma coisa do idoso saudável? Não posso. Então, cada caso, o nutricionista. Cada caso é um nutricionista, cada caso é uma especialidade. Tá, então tá bom. Ok. Irmãos, a gente que pensou que ia poder comer um pão de queijo, algumas coxinhas. O irmão que mandou essa daqui, você está pensando em comida, tá errado. O reino de Deus não é só comida. Doutora, a senhora falou uma coisa aqui que trouxe desespero. É a questão dos rins. A pergunta essa é minha, porque eu passei dos 50 e após os 50 vai embora os rins. Tá, vai embora tudo. Mas, assim, como é que eu conservo meus rins? Isso é uma tendência natural, né? Então, não irreversível. Não, independente, isso é natural. É como se nosso rim tivesse um prazinho de validade, né? Isso é uma tendência a acontecer. Né? É um filtrozinho que ele vai se perdendo. Depois de 50 anos, é uma tendência natural. De 10 em 10 anos, você perder 10%. Quando a gente tem ali... O que é uma taxa de filtração glomerular adequada? 90% para cima, né? 90% para cima. Significa que meu rim está filtrando bem 90% de todo o lixo do sangue, basicamente. Ao longo do tempo, você vai perdendo isso, você pode chegar a 70, 60, 50 ainda, depois de 50 está tudo bem, seus rins ainda estão filtrando bem, está tudo bem. Né? A gente começa a pensar em insuficiência renal ali, crônica, abaixo de 30%, né? 15%, isso é muito baixo, mas um paciente desse já está fazendo tratamento. Então, assim, não tem que se desesperar, é só uma tendência a acontecer. A gente tem que começar a cuidar, né, dos nossos rins o quanto antes, né, para que isso não venha piorar, porque tem essa tendência natural. Tá ok. Aqui tem uma pergunta que é o seguinte: só tive uma pessoa na minha família de ancestrais com câncer, uma única. Vou ter câncer? Boa pergunta. Não, gente, cada câncer é um câncer. Medicina é assim, é muito individual, né? Tem cânceres, por exemplo, câncer de mama, que a gente fala, minha prima de 3º grau teve câncer de mama, então eu vou tirar meus seios. Isso é uma loucura, né? A gente não faz isso na medicina. Cada câncer tem um jeitinho. Por exemplo, câncer de mama, você tem que pensar em parente de 1º grau, né? Mãe, irmã. Minha tia teve. Não, você não quer dizer que você vai ter. Sua mãe, sua irmã tiveram. Enfim, cada câncer é de um jeito, entende? Então, tem que procurar um especialista. Sempre procure um especialista para entender mais que tipo de câncer é esse, onde é que ele está, né? É um câncer terrível? É um câncer mais tranquilo? Como é que é esse câncer? Tá? Aí a outra pergunta é também nesse sentido. Minha família toda teve câncer, ninguém escapou. Eu vou escapar? Gente, é sério. Tá aqui, gente. Eu estou perguntando. É o contrário. Porque se a família nunca teve e um teve, a senhora agora deixou a gente
despreocupado. Não é que a gente vai jogar com a saúde de qualquer jeito. Mas é o pobre coitado que já está esperando. Ele só está dizendo, quando é que o meu chega? Entendeu como é que é? Não, Deus o livre e guarde, o Senhor tenha misericórdia. Né? Não, sim. Como é que é? Se preocupa, já começa a chorar. Quando você tem vários casos de câncer na família, aí já é interessante você, né, procurar. Pesquisar, porque câncer é uma questão genética também, né? Então, assim, que tipo de câncer é esse? É um câncer recorrente? Ah, mas todo mundo teve um tipo de câncer, é bom investigar, quando tem muitos casos na família. Com certeza. Tá ok. Doutora, essa aqui não precisa responder se a senhora, por uma questão de ética médica, resolver não responder. A gente compreende. A reposição hormonal. Ótimo. Reposição hormonal. Muitos médicos dizem que sim, outros dizem que não. Cada caso é um caso. A senhora tem conhecimento de... Até mesmo porque terminou agora a faculdade de medicina, está envolvida no SUS. E no SUS pega tudo, né? No SUS você pega tudo. A questão da reposição hormonal é caríssima. É dinheiro pesado. O SUS eu não sei se tem. A senhora é a favor ou contra? E por quê? É uma opinião da senhora. Não que as irmãs vão sair daqui fazendo reposição ou parando. Mas a senhora, como médica, recém-formada, que está tendo acesso às últimas pesquisas científicas, é mulher, sabe do que estamos falando, opinião da senhora. Não é que a senhora vai clinicar agora, é opinião. A senhora é favorável, a senhora é contra, a senhora não tem opinião, e por quê? Bom, esse assunto ele é interessante. Eu sou favorável e sou contra. Meu Deus. Sou favorável e sou contra. Tudo depende do paciente, gente. Tudo depende do paciente. Reposição hormonal para a mulher é muito interessante, né? A mulher, depois que ela passa pela menopausa, né? Porque menopausa é um marco. E aí ela começa a entrar naquele período do climatério, começar a sentir aqueles fogachos, né? Todos aqueles sintomas, secura vaginal, entre outras coisas que a mulher começa a sentir, que é alguns sintomas do início do envelhecimento. Isso incomoda bastante, né? Então, a reposição hormonal, ela vem para ajudar essas mulheres nesses sintomas e realmente retarda o processo de envelhecimento. Eu acho super interessante. Aí, porém, não é para todo mundo. Para fazer uma reposição hormonal, você tem que ter uma janela terapêutica, que é uma janela, vamos dizer assim, uma janela adequada, né? Você não vai colocar hormônio para qualquer pessoa. Surgiram uns estudos falando que sim, que dava câncer, que era perigoso e tudo mais. De fato, sim. Mas existem outros estudos estudos melhores, dizendo que pacientes fora da janela terapêutica têm maior probabilidade de desenvolver câncer com o uso da terapia hormonal, né? Quem está dentro da janela terapêutica, qual é a janela terapêutica? Estou ali no climatério, né, uns 4 anos, comecei a ter aquela sintomatologia. Normalmente a mulher, quando ela entra na menopausa, aos 50 anos, né, por volta dos 50 anos. A janela terapêutica é ali, ao redor dos 50 anos. Então, assim, que a janela segura, né? Esses estudos, teve um estudo aí que foi polêmico, que disse que, não, todo mundo vai ter câncer se fizer reposição hormonal. Mas o estudo, está lá no estudo, as mulheres que desenvolveram câncer estavam fora da janela terapêutica, né? Que são mulheres que já passaram depois do climatério, e aí viram que estavam envelhecendo, e aí começaram a fazer a reposição hormonal. Então, para cada caso é um caso, né? Eu não aconselho, como eu trabalho no SUS, assim, eu tenho que fazer essa parte também, não é todo paciente que eu indico terapia hormonal. Tá? Mas eu não digo que também é uma coisa ruim, né? Só que tudo tem que ser feito no momento certo e com um bom profissional. A senhora tem conhecimento de como funciona o SUS para os idosos?
essa parte um pouco mais administrativa. A senhora sabe como funciona? O idoso que está aqui e que, em razão do que está ouvindo hoje, diz, não, vou cuidar da minha saúde. Tá, nunca cuidei, sempre fui machão e tal. Mas, a partir de agora, eu vou cuidar que eu estou começando a sentir dor. E, quando ele vai ao SUS, ele tem que ir, em primeiro lugar, o quê? É aonde? É posto de saúde, é o hospital. Chegando num desses locais, a marcação, o tempo que demora, a senhora tem noção de como está administrativamente a pessoa para chegar até a senhora? O SUS é uma escadinha, né? É uma hierarquia. A gente começa pela atenção básica sempre, né? O paciente precisa de acompanhamento, ele tem que passar pelo posto de saúde. Não adianta você ter um problema que precisa de acompanhamento e ir no HRG, por exemplo, né? Que é um hospital terciário. A gente diz que ele está no ápice ali da hierarquia, né? Desse sistema. Então, não. A gente começa sempre pelo postinho de saúde. A partir do postinho de saúde é que começariam os encaminhamentos para outros níveis, né? Que seriam, sei lá, o HRG, por exemplo, né? Onde vai estar o especialista lá esperando. Enquanto isso, o médico do postinho de saúde da atenção básica, ele vai entender o que esse paciente tem e direcionar esse paciente para o especialista adequado, né? Porque tem muito paciente que fala, eu preciso desse médico. Às vezes não é esse médico. E o SUS ele não pode ser congestionado, então tem que estar sempre seguindo essa ordem. Tem muito paciente também, eu tenho amigos que trabalham em UPA, que assim, são pacientes de postinho, que sempre vão para a UPA, e aí congestionam também, aí começa aquela lotação, né, dentro do serviço. Isso é falta de informação. Então, peraí. Então, vamos lá. Eu que não estou morrendo, quero fazer uma medicina preventiva, eu vou para o posto de saúde. Sempre. Isso. UPA é quando eu estou já partindo para o Senhor Jesus, né? Exatamente. Tá. E o hospital é quando me transferem, quando não há mais espaço. É assim que procede. Perfeito. Estou partindo para o Senhor Jesus. Preciso correr. Vai para a UPA. Tá. É um caso grave. Lá eles vão te redirecionar, da UPA mesmo, tá? Sistema secundário. Eles vão te redirecionar para uma emergência, né? A partir da UPA. No postinho, não. Ele vai te redirecionar, ele vai te direcionar, na verdade, para especialistas, né? Para o teu caso. Eu era muito corriqueiro isso quando eu atendia no postinho de saúde, que o paciente chegava com um monte de problema, e lá a gente tem que resolver de tudo um pouco. A gente consegue fazer isso, né? E eles, não, doutor, eu preciso de um especialista, eu não posso ser atendido por você, me dá esse encaminhamento. Eu falei, tudo bem, eu dou esse encaminhamento, mas assim, você vai ficar um tempão esperando uma coisa que eu poderia resolver aqui. Então, a atenção básica também é para isso, né? Também é para resolver um pouquinho de todas as especialidades. E isso é importante para vocês entenderem, para não congestionar o sistema, né? Doutora, mesmo sabendo que cada caso é um caso e cada paciente é um paciente, mas, em termos gerais, gente como todos nós que estamos aqui, que não estamos fazendo hemodiálise, né? Certo. Para cuidar dos rins, os cuidados básicos em casa são o quê? Basta muita água e alimentação ou é cuidado preventivo? Eu sei que cada é um caso. Mas, assim, a gente ficou meio preocupado com o rim, né? Você, né? Você ficou preocupado. Aqui já é outra irmã, já é a Elidiane. Eu fiquei morrendo de medo, mas a Elidiane Cara, também... eu vou falar de novo, cada caso é um caso. Por quê? Não é todo mundo que, se tomar muita água, vai cuidar dos rins. Às vezes, se você tomar muita água, você vai prejudicar os seus rins, dependendo de que paciente você é. Entendeu, gente? Procurem um médico para acompanhar o quadro de vocês. Medicina, de fato, é muito difícil, né? Vocês são seres individuais. O que eu posso, não devo comer? Não é todo mundo que comendo uma coisa errada vai ter problema renal. Eu sempre falo, vamos para o mais natural possível. Vou dar um exemplo, corantes. Corantes destroem os rins. Então, assim, o mais natural possível, sempre, né? Então, assim, é bem individual. Você falou assim, toma muita água, depende. Você é um paciente hipertenso,
você já tem uma pressão nos seus vasos acima do normal. Não sei se está controlado ou não. Você vai se encharcar de água, né? Então, cada caso é um caso. Irmãos, vamos aproveitar, né? Não é todo dia que tem um profissional da área de medicina. É artificial, que é industrializado. Eu sempre penso assim, eu não sou nutricionista, né? Não sou da área da nutrologia também, mas eu entendo que, gente, o mais natural possível. Eu vejo assim pessoas no próprio consultório do SUS, porque a gente atende muita gente pobre, muita gente humilde, e eu vejo assim exames de idosos que realmente vivem da roça, totalmente diferentes, é totalmente diferente. Realmente, aquela senhorinha trabalhadora que trabalhou a vida inteira na roça, se alimentava do que ela estava ali produzindo. Gente, não sei se há relação, mas eu sempre vejo isso em consultório, na maioria. Em exame, sim. Exame, sim. Bem, Não sei se tem uma relação aí, mas provavelmente tenha. Pronto. Mas esse é o natural. Melhor velho. do que aquela gelatina de sobremesa rosa. Não, mas corante natural, né? Mas gelatina, para quem está com 50, Foi um exemplo ainda que eu dá, dei de né? corante, gente. Gelatina ainda é vai. o corante, é o problema. Não, esqueçam o corante. Não, eu dei um sem exemplo. problema. Ok. Irmãos, aproveitem ao máximo. Oi. Só deitada. Fisioterapia a senhora faz? É físio? Maravilha. Porque a senhora tem limitação. O que a senhora tem no quadril? Artrose? Olha aí, artrose é bem difícil. Uhum. Olha só, ela faz a atividade física dela deitada. Para ela, é um tipo de atividade física adequada, né? Doutora, chegou aqui a pergunta. É possível evitar artrite e artrose? Tem como evitar isso? Cara, é difícil. É difícil. Artrite é uma inflamação, artrose já é uma degeneração. Depende quem é esse paciente. Depende quem é esse paciente. Evitar, talvez. Vai fazer... Gente, atividade física. Façam atividade física, se movimentem. Façam uso do peso enquanto podem. Né? Desde novos. Vão para a academia, entendeu? Fortifiquem seus ossos. Tomem banho de sol. Comam direito. Isso tudo... Isso é a origem, é a base de tudo. Né? Isso tudo melhora o resto. Agora, a senhora, no seu caso, tem artrose. Artrose, certo? É isso. Não tem como... artrose e artrite tem outras causas. Não é o que eu fiz de errado no passado que fez eu ter artrite agora. Entendeu? Conseguiram entender? Que é difícil dizer. Aham. É artrite mesmo ou é uma tendinite? Sim, um problema laboral. Aí cada pessoa é uma pessoa. Não, eu vou ter que comer direito para melhorar isso. Não, às vezes ela comeu direito, olha aí. Tá vendo? Assim, é bem geral. Essa pergunta, assim, eu entendo por que vocês estão perguntando isso, mas é difícil saber. Agora, o básico funciona, gente. O básico funciona. Atividade física, puxem ferro. Façam um pezinho, mesmo que pouco. Já muda muita coisa. Melhore a alimentação. Gordura? Desculpa. Um pouco mais alto. Tontura.
Origem da tontura. Idade, artrose, artrite. A gente chama isso de vestibulopatia, né? São doenças do vestíbulo que alteram o equilíbrio, né? A sensação de equilíbrio. Aí também tem a labirintite, né? Que já é uma inflamação. Não é labirintite. Deve ser uma vestibulopatia. É uma área totalmente... abrange muita coisa. Vestibulopatia pode ter várias causas. Às vezes você é jovem e tem uma vestibulopatia, seja por problemas emocionais, né? A fisiopatologia da vestibulopatia é muito ampla, né? Os idosos normalmente têm mais. A senhora faz tratamento? Maravilha. Tá, e quando a senhora sente essas tonturas, a senhora faz o quê? Pode ser um problema vestibular? Pode, né? O vestíbulo está aqui na área do ouvido, né? Depende, eu tenho que sentar com a senhora e falar, tá bom, mas quando que essa sensação acontece? Quando a senhora levanta rápido, entendeu? Quando a senhora está estressada, quando a senhora está em paz, como é que funciona? O idoso não pode ter tapete em casa, não. Tem, não? Eu ouvi tapete. Tela negra. A gente tem que entender, gente, pode ser um problema cerebelar, né? Do cérebro, pode ser uma coisa vestibular do vestíbulo, pode ser uma hipotensão ortostática, né? Uma queda pressórica ali ocasional, a gente não sabe. Tem que sentar com cada um. Medicina é assim, medicina é anamnese, medicina é conversa com o paciente a fundo. Pode ser também, tem remédios que causam isso, né? Às vezes remédios para dormir também causam isso. É doutora Vitória, né? Isso. É Vitória. Doutora, nós somos extremamente gratos, estamos felizes com o que ouvimos. Tem um irmão aqui na igreja que a gente sempre se encontra e a gente sempre brinca, ele olha para a gente e ele diz, e aí, está doendo onde? Porque idoso, como nós, quando não sente uma dor em algum canto, é porque Jesus já levou, né? Tem alguma coisa. Mas, irmãos, então, é investir no exercício, na alimentação. No básico. Né, que o Senhor vai nos abençoar. Glória, pega ali, por gentileza, a lembrança e tal. E nós queremos agradecer pelo fato da senhora ter se deslocado de sua casa, ter estado conosco, carinhosamente atendido. Eu sei que talvez um pedido da Glória é quase uma ordem, né, tadinha? Mas é uma alegria muito grande tê-la. Receba, já que a senhora não recebe pelo pagamento devido pela palestra, receba como um ato de carinho da igreja. Vamos ficar em pé e vamos orar por nossa irmã. Espero ter ajudado, gente, em alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Eu gostaria que os jovens que estão aqui viesse aqui orar por Vitória. Rubiene, que é líder dos jovens, Suelen, todos vocês jovens, venham aqui orar por ela. Amém? Porque ela trouxe conhecimento, né, entendimento para a igreja. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa intercessão por ela. Toma, Rubiene. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Jovens podem subir. Cumprimentem, não fiquem tímidos.
Vamos orar todos juntos pela Vitória. É um prazer tê-la aqui conosco nessa manhã. Que o Senhor te abençoe nessa caminhada. Pedimos à igreja que estenda as mãos e vamos orar, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui neste momento, Senhor. Juntamente, Senhor, elevamos as nossas vozes em favor da vida da Vitória. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, que ela trouxe conhecimento para a tua igreja, que nós possamos aproveitar, colocar em prática. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa cuidar da Vitória onde quer que ela esteja. Guia, Senhor, os pensamentos, o caminho, Senhor. A cada paciente que ela for atender, que o Senhor possa usá-la de maneira especial. Nós clamamos o teu favor sobre a vida da tua filha e bênçãos sem medida sobre ela, Pai. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém.